Assunto importante aqui em Os Pingos nos Is, o governo Lula admitiu que a dívida bruta do país pode ultrapassar 81% do PIB em 2026. A administração federal culpa a piora nas contas públicas e a alta na taxa de juros. As novas projeções do Tesouro já são maiores do que as divulgadas em abril, quando houve mudança nas metas fiscais de 2025 em diante. É muito bom ter o Alan Gani aqui com a gente para explicar o que essa projeção pode representar. Dívida ultrapassando 81% do PIB impacta no que, Alan Gani? Olha só, é legal que eles culpam a febre, culpam o termômetro. Não, o termômetro que está errado, não é que você está com febre. A causa disso tudo é o excesso de gastos do governo, mas vamos destrinchar mais o que está acontecendo, né? O governo tem aumentado subsídios, tem aumentado o crédito subsidiado, né, que é também gasto público, tem usado, atenção, fundos estatais para não passar pelo resultado primário para turbinar os gastos públicos. Só que de onde que vem o dinheiro dos fundos estatais? Aliás, uma fórmula que a gente já viu no passado, durante Lula 2, Dilma 1. Vem de repasses do Tesouro. Portanto, o Tesouro está se endividando perante a sociedade, repassa para os fundos estatais, esses fundos estatais turbinam o gasto, fundo lá do meio ambiente, fundo operacional, turbinam o gasto para dar aquela maquiada nas contas públicas, né? É a contabilidade criativa. Só que no final das contas, você está gastando mais do mesmo jeito, né? Você quer posar bem na foto ali para o mercado financeiro, olha, estamos próximo do déficit zero, mas ninguém é bobo, todo mundo percebe que esse artifício está sendo feito. E aí aumenta o endividamento. Voltaram com os mínimos constitucionais de saúde e educação, que engessa o orçamento, vinculação de benefícios e de aposentadorias ao salário mínimo. É ótimo no mundo ideal. O problema é que no mundo real os recursos são escassos, o orçamento é limitado. Ou seja, o excesso do gasto público, quase 40 ministérios, e essa conta chega. E o aumento do endividamento, Caniato, o que acontece? 80% de dívida PIB coloca o Brasil num patamar extremamente perigoso. Por quê? Quem é que vai querer emprestar dinheiro para um país tão endividado que tem um risco de calote? Então, para eu emprestar dinheiro, eu vou pedir taxas de juros cada vez maiores. Você pode botar a Selic, o Banco Central pode colocar a Selic zero, que a taxa do Tesouro vai sair numa taxa acima de 10%. Por quê? Porque ninguém é louco de emprestar dinheiro para o governo brasileiro a uma taxa de 0, 1%. Não existe isso. Por quê? Porque o prêmio de risco é elevadíssimo. Sem contar que as expectativas dos agentes, dos investidores, enfim, olham para o Brasil e falam, opa, 80% de dívida pública numa economia emergente, com problemas de segurança jurídica, né, com crescimento que não passa ali de 3%, com todo o potencial do Brasil, opa, fico com medo. Então isso nos condena ao subdesenvolvimento. Você, Dávila, ouvindo com atenção as reflexões e análises do Gani. País muito endividado não tem capacidade de investir naquilo que é fundamental. E quantos anos nós esperamos avanços em áreas que são fundamentais, hein, Dávila? É bom ter o Gani aqui para esclarecer as coisas. Eu vou fazer apenas 2 complementos ao que o Gani disse. A primeira coisa que penaliza o Brasil é a trajetória da dívida. Porque o mundo não só vê o grau de endividamento de um país, mas ele observa a trajetória. Então é 81 com flecha para cima, Caniato, crescendo. Aí o mundo fala, opa, esse é um país que está no caminho do descontrole. Então, a trajetória é muito importante. E a segunda coisa é a qualidade do endividamento. Se falasse assim, o Brasil está se endividando porque está gastando muito em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, fazendo investimento público em obra de infraestrutura, o mundo poderia até chegar e falar, bom, tá bom, isso aqui vai virar ativo importante para o Brasil retomar o crescimento econômico e aí ele vai conseguir pagar sua dívida. Mas não é isso. Nós estamos aumentando essa dívida, a trajetória crescente para pagar gasto corrente do governo. Salário, folha, benefício. Isso não traz nenhum benefício. Isso é o pior gasto que você pode mostrar para o investidor. Então, essas duas coisas agravam ainda mais. Veja só que interessante, a Grécia acabou de recuperar o investment grade,
o grau de investimento do país com uma dívida de quase 160%. Por quê? Porque mostrou um plano crível que essa dívida está caindo. E o que está sendo feito é um plano de contenção. Então, mesmo com uma dívida alta, conseguiu recuperar o seu grau de investimento. Não é o caso do Brasil. O Brasil está fazendo tudo errado. E aí o que acontece? Como a tal do equilíbrio fiscal tornou-se uma peça de ficção, não dá mais para acreditar, fora os gastos extrateto, né, Gani? Foi outro absurdo. Como é que você tem um orçamento e fala, não, isso aqui é um orçamento além do orçamento? Não existe isso. E isso o que acontece? Impacta não só no descrédito do Brasil com esse gasto, mas é o que as pessoas falam, esquece essa história de equilíbrio fiscal, vamos olhar a dívida bruta do país, porque é a única coisa que vai mostrar o real número do Brasil. E é isso que está acontecendo, ninguém mais quer saber de dívida líquida, ninguém mais quer saber desse arcabouço fiscal e está todo mundo de olho na dívida bruta, porque já não tem mais credibilidade alguma a busca do superávit. O governo Lula diz que a dívida pode ultrapassar 81% do PIB. Você, Cristiano Beraldo, quais são as reflexões? Surpreso com uma projeção como essa, Beraldo? Neto, o que eu vou dizer depois das palavras do Dávila, que é o presidente que o Brasil merecia ter, e depois das palavras do professor Gani, que é o ministro da Fazenda que o Brasil merecia ter. Eu fico na posição do chucro que está assistindo a vaca ir para o brejo. Então, o que acontece? Primeiro, a gente precisa lembrar que este governo inicia com o fim da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi o instrumento usado, ou enfim, que deu causa ao impeachment da ex-presidente Dilma. Então, esse governo ele já estava antecipando a sua incapacidade de resolver o problema fiscal e econômico do Brasil. Então, aprovam o arcabouço fiscal, que é um arcabouço, é um jeitão. Olha, a gente acha que vai por aqui, acha que vai ser mais ou menos assim, e aí eles vão numa sequência em que o Brasil não tem absolutamente nenhum projeto de desenvolvimento, de fortalecimento como país. O que o governo tem de estratégia é entregar minimamente uma sensação de bem-estar para a população que o elegeu e que, espera o governo, continue o elegendo. Só o que acontece? Primeiro, essa estratégia é furada, porque o problema é bastante mais complexo do que talvez eles tenham antecipado ou que eles tenham tido competência para antecipar. A gente tem no Brasil grande problema não do volume da dívida, e aí o Dávila nos trouxe esse exemplo da Grécia, mas o problema é por que nós temos essa dívida. Nós não estamos endividados porque estamos executando um grande projeto de desenvolvimento para o país. Nós continuamos sendo um parque de diversões para os traficantes e para o crime organizado. A gente continua tendo uma infraestrutura de 5ª categoria. Os Estados Unidos começou a construir gasoduto e oleoduto em 1800 e tanto. O Brasil hoje é uma vergonha. Nós não conseguimos nem ter oleoduto para melhorar a nossa distribuição de combustíveis. A gente não tem sequer ruas bem asfaltadas, estradas bem asfaltadas, portos com capacidade de trazer grandes navios para o Brasil. Vivemos em todo tipo de limitação, uma burocracia que nos absorve, uma Receita Federal que criminaliza o contribuinte. O brasileiro é aquele que está errado até que ele prove que está certo. Então, o Brasil não tem a menor condição de crescer, de se desenvolver, de se fortalecer. A gente vai sendo levado pelo vento. Quando venta um pouquinho mais, a gente dá aquele voo de galinha que já caímos no chão e nos frustramos. Essa é a nossa rotina. E é exatamente isso que esse governo continua a nos entregar.